Começa agora mais um Política em Pauta, o podcast do Jornal Estado de Minas, que conta os bastidores do poder aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Meu nome é Bernardo Chilac, sou repórter da editoria de política do jornal e hoje estou acompanhado aqui pelas minhas colegas de editoria, Larissa Figueiredo. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, Bernardo. Bom dia, gente. E Alessandra Mello. Bom dia, prazer, obrigada pelo convite. E também a presença da repórter de Gerais, Silvia Pires, que volta aqui ao nosso podcast, dessa vez para poder falar de uma série de reportagens publicadas no jornal ao longo da semana sobre o caos na saúde pública aqui de Minas Gerais. Seja bem-vinda mais uma vez, Silvia. Obrigada, Bernardo. Bom, esse é o nosso programa do dia 9 de maio, a semana bastante cheia aqui em Minas Gerais, com um dos temas mais recorrentes aqui no nosso podcast, que é a dívida do Estado com a União. Vou passar rapidamente para você que nos ouve no seu agregador de podcast favorito e também nos vê aqui no canal do YouTube do Portal Uai, os temas dos nossos 3 blocos de hoje. A gente vai começar falando sobre Câmara Municipal de Belo Horizonte, porque tivemos votações importantes lá no Legislativo Municipal, em especial a manutenção de um veto do prefeito Álvaro Damião em um projeto de lei que fala sobre a devolução de ônibus comprados com o dinheiro do município, né, subsídio municipal. As empresas de ônibus, eles compraram mais de 1.000 veículos aqui em Belo Horizonte, poderiam ter que devolver ao fim do contrato, mas o Álvaro Damião vetou e mostrou força na Câmara pela manutenção do veto. A Larissa vai contar para a gente um pouco sobre como foi essa sessão na Câmara Municipal. No segundo bloco, a gente vai falar sobre essa série de reportagens publicadas no jornal sobre o caos na saúde pública de Minas Gerais, em meio a tentativas de privatização, discussões no TCE, que a gente já levantou aqui na semana passada também. No final das contas, na ponta da linha, né, quem está lá precisando do atendimento acaba sofrendo com hospitais sobrecarregados, leitos fechados. A Silvia vai falar um pouco sobre como foi fazer a apuração dessas matérias em diferentes unidades hospitalares aqui da Grande BH. No terceiro bloco, a gente fala sobre Propag, Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados. Foi aprovado no fim do ano passado, sancionado em janeiro, regulamentado em abril e agora o vice-governador Matheus Simões, quem está fazendo quem é o responsável pela gestão mais técnica do Estado, de fato, foi até a Assembleia em 2 dias consecutivos, primeiro para entregar os projetos de lei que viabilizam a entrada do Estado no Propag e depois para poder responder a dúvidas dos deputados estaduais sobre a forma como o Executivo planejou essa entrada, essa possível entrada de Minas no Propag. A gente vai falar um pouco sobre o que se deu na Assembleia, as discussões que já projetam um semestre muito agitado, porque Minas Gerais tem até outubro para decidir o futuro orçamentário do Estado. Bom, sem mais delongas, vamos então para o primeiro bloco do nosso podcast para poder falar sobre Belo Horizonte. A Larissa está aqui, ela cobriu a Câmara, conhece tudo que está se passando ali nos corredores da casa, mas eu queria chamar a atenção, pedir para ela começar falando sobre como foi a matéria que ela publicou na segunda-feira, que ela descobriu que um projeto de lei da autoria Fernanda Altoé, né, do Partido Novo, de 2023, que foi votado em 2024, pedia devolução dos ônibus, não citava exatamente quantos ônibus, mas poderia envolver até 1.000 veículos, né, Larissa? Como é que foi essa questão e como é que foi a articulação da Prefeitura de Belo Horizonte para poder manter esse veto tão importante aí para o município? Bom, realmente, como o Bernardo falou, o veto, né, quando o veto foi publicado pelo prefeito Álvaro Damião ao projeto da vereadora Fernanda Pereira Altoé do Partido Novo, não constava quantos ônibus foram comprados com o valor do subsídio que foi oferecido às empresas do transporte público em 2023, sob uma argumentação de auxílio, né, para manutenção das contas ali naquele período econômico difícil, pós-pandemia, para que as empresas conseguissem ali manter o valor da passagem acessível para a população. Né, ali, em teoria, para que esse valor ele não ficasse mais alto do que já poderia ser. E aí, diante disso, as empresas receberam esse dinheiro, né? E foram, cada um ali podia fazer o que quisesse com o dinheiro, né? Era uma ajuda, como se fosse uma ajuda de custo, assim, em palavras mais simples, para que, enfim, essas empresas pudessem dar conta ali do recado econômico. Algumas empresas adquiriram novos veículos. E esses veículos, a prefeitura disse que registrou 534 novos ônibus na frota, isso na justificativa do veto, mas a vereadora Fernanda Pereira Altoé disse que esse número ele pode ser muito maior
e que a Câmara ali, a equipe dela, me enviaram o valor de 1.000 ônibus, né? Seriam 1.005 ônibus novos comprados entre 2023 e 2024. A questão é que, mais uma vez, o valor não foi destinado para a compra de novos ônibus, mas o fato é que novos ônibus foram comprados. E esses ônibus, né, a gente já está na argumentação da vereadora autora do projeto, o projeto 771 de 2023, que prevê a devolução desses veículos. Ela diz o seguinte, que esses ônibus, eles teriam uma vida útil de até 12 anos circulando aqui na capital, né? Já que foram comprados com um valor, um montante ali que veio dos cofres públicos. Porém, o contrato se encerrando em 2028 e não sendo renovado com todas as empresas, esses ônibus comprados em 2023 vão circular somente por 5 anos na capital. E aí se entende um prejuízo no ponto de vista da Câmara. Por isso, esse projeto foi aprovado em 2024. E é muito curioso, né, porque o Damião, ali no finalzinho de 24, ele já estava eleito, ele já foi votar contra esse projeto lá no plenário, enquanto era vereador ainda, e o presidente da casa, né, o Juliano Lopes, votou a favor, porque ele está ali muito próximo da Fernanda Pereira Altoé. Então, eu comecei a apurar isso no fim de semana, né, a gente estava aí de plantão, e foi uma curiosidade, assim, né, saber como que a família Aro, né, grupo ali, que o Juliano Lopes faz parte, iria votar, que também é maioria na Câmara. Então, o poder estava por ali. E, assim, o Bernardo perguntou, né, como que foi essa questão da articulação. Eu acho que a relação do Álvaro Damião com a Câmara Municipal, ela é muito diferente da relação que Fuad tinha com a Câmara, porque eu vejo muita facilidade. Foram 27 votos a favor da manutenção do veto e 12 contra. E ali foi um grande mousse, assim, porque uniu o PL, uniu o PT, PSOL, Família Aro, todo mundo votando pela manutenção do veto, assim. E a gente que cobre Câmara, é difícil ver uma união, assim, para um projeto em comum, sabe? E tinha uma questão também, né, Larissa, que está na sua matéria de prévia à votação e depois essa que é a matéria já com o veto mantido, que esse veto chegou com parecer pela derrubada, né? Porque era uma união no sentido reverso, né? Porque o parecer tinha sido do Pedro Patrus, como relator do PT, e teve apoio do Braulio Lara, que é do Novo, e teve apoio do Sargento Jalisson. Líder da bancada do PL, exatamente. E aí chegou esse parecer, né? Fizeram ali a comissão do veto, o trâmite comum da Câmara, e optaram ali pelo parecer da derrubada do veto, né? Para que esse projeto virasse lei e, de fato, as empresas pudessem devolver os ônibus. E aí a gente percebeu essa união, assim, Novo, PT e PL pela derrubada do veto, né? E aí eu realmente, assim, até o último minuto eu achei que esse veto ia ser derrubado. Só que o Damião, mais uma vez, ele mostrou essa força aí, sabe? É um projeto, assim, polêmico, né? Porque, ao mesmo tempo que faz sentido, né? Eu acho engraçado que, às vezes, tudo faz sentido, mas nem tanta coisa assim convém. Faz sentido, realmente, essa argumentação de que os ônibus circulem na capital, que foram comprados com esse valor, tenham uma vida útil aqui na capital, né? Mas também existe a argumentação do Damião, né, que o Elton Júnior, que foi escolhido por ele, pelo Damião, como vice-líder de governo, ele foi lá no púlpito, falou que, olha, beleza, os ônibus podem ser devolvidos. O problema é que as empresas elas vão entrar com ações na justiça e aí Belo Horizonte vai ter que pagar pelas indenizações, pelas passagens, né, e as pessoas ainda vão ter que continuar pagando pela manutenção do contrato. Então, seria como se a pessoa pagasse 3 vezes ali para andar de ônibus. Uhum. Então, eles trouxeram essa argumentação de instabilidade jurídica que traria mais custos para Belo Horizonte. E aí ficou um debate, foi um debate rápido, né? Inclusive, eu imaginei que fosse demorar mais, foi um debate rápido, tranquilo. A votação começou ali, já rapidamente bateram uns 27 votos favoráveis. E foi isso, assim, sabe? Eu me surpreendi com a tranquilidade. E a articulação do Damião, eu acredito que ela já está posta, não somente para esse momento, mas para os próximos que virão ali. Ele já mostrou essa proximidade com a Câmara e eu percebo ali que ele tem uma certa capilaridade com todos os polos ali da casa. Eu acho que facilita muito isso. Então, a gente pode ver aí que
ele tem outros vetos a serem votados, eu imagino que devam ser mantidos também. E parece que a base dele está nessa aí, 27 e 28, porque ele derrubou também ainda, como prefeito interino, outro veto, vocês lembram, né? Aquele veto da Guarda Municipal, da contratação, que impactava o orçamento, né? Da contratação imediata de servidores da Guarda Municipal, e derrubou por 28, derrubou por 28 votos, né? Então, acho que ele já está numa base muito boa em relação ao que, por exemplo, passava o prefeito Fuad Noman, falecido, que antecedeu Damião, que tinha muita dificuldade com a Câmara Municipal. Muita dificuldade, né? Foi o último ano de Fuad, ele foi um ano bem difícil, com projetos muito importantes, né? Ele sai fortalecido, né, Larissa? Esse número de 28, situar o ouvinte, a Câmara tem 41. Muito boa, né? A Câmara tem 41 vereadores, então é uma margem que ainda, mesmo se ele perder um voto ou outro em algum tema específico, ele consegue se manter eu firme. avalio, né, que essa força do Damião, ela venha também muito do Marcelo Aro, porque, relembrando, né, o ouvinte, Damião tentou eleger Bruno Miranda para a presidência da casa e não conseguiu. Juliano Lopes foi eleito. E agora Damião e Juliano Lopes, como aliados, né, cada um ali no seu respectivo poder, a gente percebe uma força muito maior do Damião do que ele tentando sozinho ali, tentando ir contra o Juliano. Aí resta saber, de fato, né, quem que tá ditando as cartas aí. E o prefeito também me parece um bom articulador, né? Oriundo da Câmara, e um jogo de cintura que é importante na política, né? Que, por exemplo, falta ao governador Romeu Zema no seu trato com a base na Assembleia Legislativa, que é de receber, de conversar, que é uma característica da política, inclusive mineira, né? Esse jeito de fazer política mais no tete-a-tete, na conversa, na tentativa de conciliação, né? E só para a gente fechar esse bloco de Câmara Municipal, Larissa, vem aí um projeto que pode ser votado talvez no próximo mês, né, porque está avançando de forma lenta nas comissões, que é outro projeto que trata sobre transporte, sobre mobilidade urbana, que vai ser testado de novo, assim, a forma como o Álvaro Damião lida com os seus vereadores na Câmara Municipal, que é o da tarifa zero, porque o projeto que foi aprovado, né, na Comissão de Legislação e Justiça, e que vira de ponta cabeça o modelo de transporte, o modelo de financiamento do transporte, mesmo. né? Foi aprovado agora, né? O VIC tinha pedido um tempo para poder analisar, mas sua matéria traz que na CLJ já passou, agora tem outras comissões. Isso, ele passa por mais 3 comissões temáticas aí, administração pública, orçamento, né? E aí a Fernanda Pereira Altoé, durante a comissão, ela pontuou ali 2 questões que poderiam ser tidas como inconstitucionais, e a autora do projeto, a vereadora Isa Lourenço do PSOL, ela se comprometeu a ajeitar antes que o projeto continuasse avançando, que trata justamente sobre essa, entre algumas aspas aqui, obrigatoriedade de que as empresas, né, financiassem esse fundo que seria responsável aí pela tarifa zero, pela manutenção da tarifa zero no transporte público em Belo Horizonte. Então, tirar essa questão da obrigatoriedade, né, eu acho que até descaracteriza um pouco o projeto da vereadora, mas ela se comprometeu a achar uma solução justamente para saber de onde vai vir esse dinheiro para que sejam pagas aí essas despesas, e esse valor da passagem, né, que a gente paga atualmente é R$ 5,75, não chegue ao bolso do Belo Horizontino. Seria revolucionário, né? Tarifa velha em Belo Horizonte, e é uma pauta do vice-líder do governo, o Elton Júnior. Já esteve aqui com a gente e já fez uma defesa veemente da tarifa zero, né? Esse é um projeto que a Isa Lourenço apresentou, tem outras assinaturas, mas que vem de um grupo de mobilidade urbana que já trata sobre tarifa zero em BH há mais de uma década, né? Que tem urbanistas, economistas que pensam nesse projeto de uma forma mais ampla. Esse fundo que a Larissa disse seria um fundo para financiar o transporte público junto com os subsídios do Estado, que na prática, em linhas muito gerais, né, a gente vai falar sobre esse assunto nos próximos programas, mas em linhas muito gerais, substituiria o Vale Transporte das empresas. As empresas deixariam de pagar o Vale Transporte, e qualquer empresa que empregue mais de 9 funcionários aqui em Belo Horizonte pagaria uma taxa por funcionário. Por exemplo, se você tiver 20 funcionários, você pagaria por 11 funcionários, né? Cada contratado seu que excede esse número de 9, você pagaria uma taxa, e essa taxa
financiaria todo o transporte público. O que a Fernanda Pereira Altoé, que foi relatora desse projeto na CLJ, argumenta é isso, né? Que no caso do Vale Transporte, por exemplo, a empresa paga uma parte e ela paga para o funcionário que utiliza o transporte público. Se for aprovado esse fundo, qualquer empresa vai ter que pagar, com mais de 9 funcionários, vai ter que pagar pelo funcionário que exceder essa margem, mesmo que ele vá trabalhar de carro, vá trabalhar a pé, ou de bicicleta, ou metrô. Independente do salário, porque independente hoje o Vale do Transporte salário, é um percentual em cima do teu salário, que muitas pessoas não aceitam o desconto do Vale Transporte porque o percentual fica maior do que você pagaria na passagem no dia a dia, né? Então, assim, a discussão dela é nesse sentido, né? Talvez não fosse constitucional, ela se baseia numa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, para poder dizer que talvez haja uma inconsistência nesse ponto. Vamos ver como que a ISA vai trabalhar. Para buscar outra forma de financiamento, né? Porque a principal forma de financiamento. Esse é o cerne do projeto, né? Acaba realmente atacando e certamente vai conversar com essas pessoas que militam pela tarifa zero IBH. A galera vai esquentar a cabeça aí por um tempo, mas é um projeto importantíssimo. Vai esquentar a cabeça para saber como que essa conta aí vai fechar para alimentar esse fundo mesmo, né? São muitas questões. E mais uma vez, assim, a terça-feira foi um dia estranho, assim, na Câmara, né? Eu vi a Isa muito tranquila, assim, conversando numa boa com a Fernanda Pereira Altoé. Mais uma vez, ela falou sobre isso na comissão e foi ao plenário agradecer pelo parecer da Fernanda Pereira Altoé e reafirmar esse compromisso de buscar uma solução. Então, ela tá nessa aí. Porque o novo é muito favorável sempre ao Estado mínimo, né? E a tarifa zero é uma proposta de Estado presente na vida do cidadão, né? E como é bom, né, Lari? Só pra gente fechar, você tá aqui falando de Câmara, de um assunto que é, como a Alessandra acabou de dizer, presente na vida do cidadão, né? Ônibus, transporte, tarifa, e não dia do método contraceptivo natural, ou qualquer palhaçada desse tipo. Bom, tomara que seja assim nas nossas próximas edições aqui do podcast, né? Que se mantenha Estamos torcendo para isso. Se mantenha uma discussão séria, né? Produtiva para a cidade, que é o papel dos nossos vereadores, que custa muito caro pro Estado, para um discurso até meio novista, né? Custam muito caro para poder discutir assuntos que não são relevantes. De irrelevância. Bom, vamos para o segundo bloco agora, porque como se você está vendo aqui a nossa bancada, essa confusão habitual que a gente faz com os jornais aqui, já deve ter percebido que nessa semana, na capa do jornal Estado de Minas, a gente só falou de 2 assuntos. Papa e hospital público. E a responsável por essas capas está aqui com a gente, que é a Silvia, porque ela fez uma série de reportagens, começou falando ali sobre o Júlio Kubitschek, mas percebeu que isso era um problema que se alastrava pelos equipamentos públicos de Minas Gerais de uma forma geral. Sobrecarga, falta de pessoal tendo que lidar, inclusive, com falta de equipamento, tirando dinheiro do próprio bolso. A Silvia falou sobre o Risoleta Neves, falou sobre o João 23, o Júlio Kubitschek, sobre a situação geral do Ipseng. Passa pra gente como é que foi a apuração e esses dias que você ficou focado em conversar com servidores, conversar com pacientes sobre esse colapso, né, o caos na saúde pública do estado de Minas Gerais. Bom, a gente está nesse momento agora em um período de alta das doenças respiratórias. Mas, antes disso, já estava chegando denúncias para a gente a respeito da falta de equipe, sobrecarga de trabalho em algumas unidades. Começou com o João 23, depois que houve o fechamento do bloco cirúrgico do Amélia Lins, que eles acabaram assumindo as responsabilidades dessas cirurgias eletivas, sobrecarregando ali a entrada de pacientes urgentes no HPS. E depois disso a gente chegou à denúncia do Júlio Kubitschek, que foi a primeira matéria publicada, de que lá também estava com uma situação semelhante ao do João 23. Eles relataram falta de enfermeiros, principalmente, essa questão das salas de cirurgias também impactadas pela falta de equipe. Muitas vezes eles, apesar de terem 2 salas separadas, uma para urgência, uma para eletiva, eles não conseguiam atender ao mesmo tempo, porque não tinha equipe de enfermagem para dar assistência, às vezes porque não tinha anestesista. E a gente começou a perceber que isso era um discurso constante nas unidades de saúde aqui.
Pouco tempo depois, o Risoleta Neves teve um período de, novamente, esse ano, precisar suspender a chegada de novos pacientes por conta de superlotação. Ele é um hospital de referência também. E começamos a tentar ver o que estava acontecendo com as unidades de saúde, porque elas já iam ser sobrecarregadas por essa alta de doenças respiratórias, mas já estavam sobrecarregadas antes disso. Então, como é que vai ser esse atendimento agora? Que vai ter um fluxo maior em unidades que já estão ali no limite. O Risoleta Neves, por exemplo, ele é uma unidade que atende todo o vetor norte, foi construído para fazer esse atendimento, mas ele também dá o suporte para as cidades vizinhas da região metropolitana aqui. Então, atende pacientes de Vespasiano, atende pacientes de Santa Luzia, que são municípios que não têm unidade de referência para fazer esses atendimentos. E uma dificuldade muito grande para fazer essa apuração é porque nenhum dos funcionários quer falar dando o nome, porque eles têm medo de uma retaliação, de, se aparecer o rosto deles, eles acabarem sendo transferidos para outras unidades. Então, a gente conversou com muita gente, todo mundo sob anonimato, sobre a opção de não se identificar por medo. É uma dupla pressão, né? Já trabalhar nessas condições e ainda ter dificuldade de reivindicar uma melhoria nessas condições, né? E são hospitais geridos por... Alguns são municipais, né? Alguns são da FEMIG. É uma questão geral. A maioria dos hospitais que a gente... Nessa primeira semana de publicação que a gente foi, são os hospitais estaduais, geridos pela FEMIG. A gente também falou sobre o IPSENG, que é o Hospital dos Servidores do Estado. E com o Risoleta Neves, ele era da FEMIG até uns 20 anos atrás, mas hoje em dia ele é administrado pelo UFMG. Mas ele recebe investimento do Estado, da União e de Belo Horizonte também. A questão do IPSENG teve um foco interessante, né, Silvia? Até para a gente poder trazer a discussão política aqui. A gente já falou em outras edições daqui do Política em Pauta, que houve recentemente, aprovado na Assembleia, um aumento da contribuição do servidor para financiar o IPSENG. Só que isso ainda não está sendo visto na prática, né? Não tem um indicativo de que esse financiamento turbinado aí pelo bolso do servidor aqui de Minas Gerais significa, na prática, que o atendimento está melhorando. O IPSENG é um caso à parte, porque todas as unidades que eu fui, os pacientes sempre elogiam bastante. Apesar dessa sobrecarga, os pacientes eles reconhecem o esforço da equipe médica, o esforço da equipe de enfermagem para fazer o atendimento. O IPSENG, ele tem muita reclamação dos pacientes de não conseguir agendamento de consulta, de não conseguir consulta simples, de demorar de 30 a 60 dias para conseguir marcar. Vai no pronto-socorro, ele está sempre cheio. E ele tem essa questão de ter tido o aumento das alíquotas de contribuição dos servidores. O que se dizia é que logo nos primeiros meses já teria um investimento na estrutura, na equipe, e todo mundo com quem a gente conversou fala que não sentiu nenhuma mudança. Já são 5 meses de uma contribuição aumentada e não teve nenhuma diferença para quem está sendo atendido e nem para quem está trabalhando lá, que continua tendo reclamações sobre falta de insumos básicos, de muitas vezes os próprios profissionais pagarem do próprio bolso, comprar esparadrapo, comprar micropore para conseguir atender os pacientes. Então, isso é uma constante. Teve até um movimento esse ano, né, de alguns servidores do IPSENG, uma paralisação relâmpago em função da queima do ar-condicionado que transformou um determinado local lá em situação de temperatura muito elevada, foram para a rua, fizeram uma pressão. Tem muita reclamação também, a gente vê, né, de quem conhece servidores, pessoas que são servidoras, familiares do IPSENG, a dificuldade de marcar uma consulta é praticamente o dia inteirinho pendurado no telefone para poder conseguir, né? Ou então pessoas que chegam na fila nesse atendimento de urgência ainda escuro para poder conseguir ser atendido. Um colapso, né? O sucateamento total, né? Para que a saúde... E acho que isso também acaba impactando também as unidades municipais de pronto atendimento, né? Só um comentário, a Lei falou, né, sobre o impacto que isso traz para os servidores aqui em Belo Horizonte. Já é muito difícil, mas para quem é do interior e tentar agendar
pelo IPSENG alguma consulta por lá, tem que viajar, os profissionais às vezes não atendem, demora muito, 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 e isso eu não falo como jornalista, eu falo, né, como neta, como filha, como sobrinha. Na minha família sempre tem vários relatos que é praticamente impossível. Prefere marcar no particular, prefere pagar outro plano, porque o pessoal sempre fala, IPSENG demora demais. Uhum. É um sucateamento que é um braço da forma como a atual gestão do governo do estado trata o funcionalismo público, né? Porque o IPSENG é uma sigla que a gente conhece, a gente fala já, mas vale lembrar que é o Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais. Teve, como a Silvia ressaltou, um projeto do governador Romeu Zema, ampliando a contribuição do salário dos servidores ao IPSENG, um salário que está paralisado, né? Não vai ser reajustado esse ano com a inflação. O vice-governador já deu indício que o reajuste do ano que vem já está condicionado a outras questões que não são de competência do governo estadual. Então, além disso, esse braço de bem-estar social, de acesso à saúde do servidor também vai sendo prejudicado. E os relatos são esses, né, Silvia? Assim, como a Alessandra falou, às vezes é um ar-condicionado, é a falta de um esparadrapo, é uma dificuldade estrutural de coisas muito banais, às vezes. Eles têm dificuldade de conseguir lidar, né? Isso, será que tem... as entidades de classe também se manifestaram nas suas reportagens com uma crítica, né, como seria uma tentativa do governo já de uma precarização, já pensando numa privatização. Uhum. Você também tratou sobre isso, né? Sim, principalmente na matéria de hoje do João Paulo II, que é o Hospital Infantil, eu conversei com um diretor do SINMED, o Sindicato dos Médicos. Ele falou sobre essa questão da terceirização dos próprios profissionais também. A equipe de pediatras está funcionando já há muitos anos como uma escala reduzida, e para suprir essa lacuna, a FEMIG contrata profissionais por PJ. Então, contrata uma empresa e essa empresa desloca profissionais para poder trabalhar lá. O grande problema disso é que a gente tem um hospital que recebe casos de alta complexidade, que é especializado nisso, e esse pediatra que chega lá, ele não tem formação para atender esses casos mais complexos. E essa pessoa está recebendo mais, muitas vezes até o dobro, do que os profissionais fixos recebem, e recebe o dobro para fazer um trabalho simples, ficar na porta do hospital recebendo casos de gripe mais simples, um resfriado. Ele não consegue ajudar a equipe médica a resolver casos de alta complexidade, que é onde eles mais estão precisando, que é onde eles estão sobrecarregados. E, fora isso, tem também os problemas de infraestrutura dos próprios prédios. O próprio IPSENG está ali com o teto desabando. Tem vários relatos de profissionais que direto aparece escorpião dentro da unidade, tem goteira, o ar-condicionado em vários setores não funciona. Aí quem quer se refrescar compra seu próprio ventilador. A matéria falava até de um uso de uma garrafa PET, né? Uhum. Uma das reportagens. Isso do foi João 23, né? João o uso 23. de uma garrafa PET. Conta isso pro ouvinte. Silvia, como é que uma garrafa PET virou um equipamento médico? Todas as unidades de saúde, elas têm esse problema de falta de insumo. Chegou num nível tão grave no João 23 que, para poder fazer a coleta de pacientes internados, coleta de urina, eles tiveram que usar uma garrafa PET. Era o recurso que deu, porque também não tinha como ficar o tempo todo suprindo do próprio bolso. O que tinha ali na hora era a garrafa, vai ser a garrafa. No João 23, né? Uma unidade de referência nacional, né? No atendimento de urgência. Para onde chega todos os casos de urgência. Um acidente grave em Belo Horizonte, um acidente grave na região metropolitana, a referência é o João 23. E lembrando que ele é porta de entrada, né? Então, se alguém chegar ali passando mal, eles não vão encaminhar para outro lugar, eles vão atender. E tem a questão do João 23 já sobrecarregado com essa precarização das outras unidades, de ter dificuldade desse atendimento inicial, né? De às vezes a pessoa entrar ali com urgência e o hospital está tratando pessoas com cirurgias eletivas, por exemplo, que no momento que começa a cirurgia ela precisa ser atendida, né? Não tem como você parar uma cirurgia para atender um caso de urgência. O João 23 tem sofrido com isso, né, Silvia? Tá na sua matéria também. A sobrecarga... É um hospital que já trabalha sempre com a carga elevada, né? Então qualquer aumento de demanda estrutural, assim,
significa bastante para o paciente. O João 23 ele ficou particularmente sobrecarregado depois do fechamento do bloco cirúrgico do Maria Amélia Lins, que fica ali a 100 metros do João 23. Eles têm as salas de cirurgia para atender urgência. O que estava acontecendo é que, como o Maria Amélia Lins atende as cirurgias eletivas, aquelas que são agendadas, e o João 23 teve que assumir essa demanda, às vezes chegava um paciente urgente que precisava entrar para a sala de operação na hora, e essas salas estavam todas ocupadas com cirurgias eletivas, ou uma já estava com alguém de urgência. Então, colocando em risco até esse paciente que chega já precisando ir imediatamente para a sala de operação. E por que o Amélia Lins foi fechado? Acho que é importante a gente lembrar. E também está agora em curso uma disputa entre o Tribunal de Contas, né, e o governo do estado em função do fechamento do hospital, né? Da privatização, né? O hospital estava passando por um processo de concessão da gestão, que é uma proposta que o governo tem, inclusive, para outras unidades. Falar sinceramente, eu não sei por que ele foi fechado, porque ele foi fechado nesse processo de privatização, mas um motivo específico? Ninguém consegue... Nem os deputados têm dificuldade de conseguir esse tipo de acesso, né? Porque a intenção do governo era privatizar. Colocar a gerência do hospital do Amélia Lins para uma empresa terceirizada, né? Entregar a gerência do hospital para uma empresa terceirizada. Enquanto esse processo está sendo discutido, fechou o seu hospital. Agora, por que ele não continua funcionando até resolver se vai... A gente está falando de hospital, né? Se vai entrar uma empresa terceirizada, se essa terceirização é possível. Porque há uma discussão em curso no estado de Minas Gerais sobre a terceirização de serviços básicos. Terceirização da educação, né? Tem discussão no Tribunal de Contas, em discussão na Justiça, participação do Ministério Público, a terceirização da gestão hospitalar também está sendo discutida, tem um projeto em tramitação na Assembleia Legislativa nesse sentido. Então, e o governo se posiciona como em relação a essa questão? O governo de Minas, que faz uma propaganda, quem chega em Belo Horizonte, e se olhar lá na cidade administrativa, quem chega na cidade ou sai de Belo Horizonte, vai ver que a cidade administrativa está com uma grande propaganda dizendo que Minas está zerando a fila de cirurgias eletivas. Chega a ser até uma contradição a situação que a gente está vivendo com uma propaganda dessas. Qual a posição do governo em relação a tudo isso? Olha, só para explicar um pouquinho, a proposta do governo é que o Amélia Lins seja um hospital exclusivo para cirurgias eletivas. Então, ele fazia alguns atendimentos de urgência também, mas a ideia é que ele ficasse exclusivamente para cirurgias agendadas. Ele é mais na linha ortopédica, né? Isso, nas cirurgias ortopédicas, né? Isso, que envolve muitas vezes pessoas que sofreram acidentes, acidente de moto. Moto deve ter muito, porque a gente tem uma loucura de acidentes de moto, né? Você já fez matéria sobre isso também? E o João 23, ele funciona como essa porta aberta para as urgências. O que a FEMIG fala até hoje, é que o hospital deu conta de atender a demanda, que o próprio secretário de Saúde falou inúmeras vezes que diminuiu a taxa de mortalidade, diminuiu a fila, porém, eles também não apresentam números disso. Eles falam que o hospital deu conta de atender, os profissionais do hospital dizem que não, e fica esse embate de discursos. É importante, só para voltar, né, antes da gente fechar o tema, essa questão da terceirização, porque tem a discussão da privatização e da terceirização. E a gente já vai vendo uns balões de ensaio do governo que isso não tem funcionado. E esse aspecto da terceirização do João Paulo é muito interessante, né? O profissional terceirizado, contratado ali para dar conta de uma urgência, ele é menos qualificado do que o profissional que já trabalha ali. E ganha o dobro pelo plantão. Mais que o dobro, às vezes. Esse projeto de terceirização tem se mostrado ineficiente, né, no João Paulo. Como é que é a relação, você ouviu profissionais lá em relação a isso, como é que fica o funcionamento do hospital em relação a isso? Né? Porque o médico fica vendo um atendimento sendo feito, um atendimento muito menos complexo sendo feito pelo dobro do valor que ele recebe. É até difícil de imaginar como que isso funciona
enquanto uma empresa, né? Enquanto um corpo técnico que precisa funcionar também de forma... E a empresa que fornece a mão de obra é remunerada também. Claro, pois né? Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso na matéria que vai ser publicada amanhã, mas um ponto importante do João Paulo também é lembrar que ele está num pacote de outros 3 hospitais para ele ser concedido também iniciativa privada. Esse projeto está em votação na Assembleia, mas ele está parado. E essa questão do profissional que chega, que ele vem atender essa lacuna, os médicos eles não são contra. Acho que é importante a gente colocar que a equipe, o quadro clínico da unidade não é contra chamar profissionais para poder reforçar, ainda que seja nessa situação de PJ. Mas eles querem que isso seja feito só em casos de urgência, como é o período atual, que a gente tem uma alta demanda por doenças respiratórias. E não é isso que tem acontecido. O Estado tem colocado esses profissionais terceirizados ali para suprir a demanda de eles não terem uma equipe, segundo os profissionais dizem, não terem uma equipe completa. E acontece também de os próprios servidores que trabalham no João Paulo receberem anúncio dessas empresas para eles irem dar plantão na unidade. E aí chega um anúncio, venha dar plantão no João Paulo II, hospital de referência no tratamento de doenças respiratórias. E o valor, o dobro do que eles próprios recebem pelo Estado para poder pegar plantão extra. Uhum. E isso causa um grande desconforto entre os profissionais, um incômodo e uma sensação de para que eu vou pegar plantão se eu vou receber menos e vai chegar uma pessoa que não é capacitada para poder atuar aqui. E esse profissional que chega, ele acaba não ajudando em grande coisa. Fica o convite, então, para o nosso ouvinte ler essa matéria que a Silvia vai publicar no sábado, que vai falar especificamente sobre terceirização. Agora, é inacreditável, toda a série, né? Que está muito boa. É inacreditável, né, Alessandra? Assim, é a forma como o governo vai atropelando o rito legal, né, a forma de governar, porque ele enviou esse projeto à Assembleia. Por que não esperar que a Assembleia discuta? Porque são os representantes do povo ali para poderem discutir. Eles são eleitos para isso. E enquanto a Assembleia não aprova, isso não acontece só com os hospitais. Isso acontece com as escolas, isso aconteceu com o regime de recuperação fiscal. O que a Assembleia apresenta ao governo uma dificuldade de tramitação, eles vão fazendo aos poucos, né? Por outras vias. Né? Né? Vai vendendo uma usina aqui, outra colar. E esse exemplo da terceirização é muito interessante, né? Porque imagina você estar lá trabalhando e existe uma propaganda para você ir para uma empresa privada e receber a mais do que você recebe, sendo que você é lotado naquela unidade, você conhece o funcionamento da unidade, sabe o serviço que precisa ser prestado, o tipo de paciente que recorre àquele equipamento. Então, assim, é muito impactante mesmo esse relato que a Silvia traz sobre a terceirização na tratorada, né? A qualquer custo. E uma área fundamental, né, para a população, que é a saúde, né? Saúde e educação, né? E são as áreas que o Estado tem mais que investir por força de lei, tem mínimo constitucional, e que são as coisas mais importantes na vida do cidadão, educação e saúde, né? São aparelhos, né, a saúde em geral, que demandam uma gestão muito mais complexa do que gerir uma empresa, por exemplo. Isso é importante, né? Eu acho que o que a gente tem que convidar as pessoas a pensar, porque talvez o nosso pensamento médio ou imediato é de falar sobre essa ideia de terceirização ou de privatização como um avanço da eficiência sobre o poder público, mas eu acho que o ponto mais básico do pensamento precisa ser esse que a Alessandra falou. A empresa que está cedendo esses funcionários está lucrando com isso. Então, é eficiente quando a gente pensa numa terceirização ou numa privatização, porque o objetivo de qualquer empresa privada é lucrar. Então, desde que ela seja superavitária, deu certo. Se o serviço está sendo concedido à população de forma eficiente, de forma satisfatória, isso é um adendo ao objetivo principal de qualquer empresa privada. Isso não é um problema, né? Isso é a forma como as coisas funcionam. Não estou fazendo aqui uma crítica, mas a gente tem que pensar que isso funciona para uma empresa, uma loja, mesmo uma empresa de gestão de pessoas, o RH. Um hospital, uma escola, ela tem obrigação de atender o público que precisa dela.
E isso é uma prerrogativa do Estado, Independente não é uma prerrogativa do privado. Né? Isso mesmo. O Estado tem que estar presente nessas áreas. Então, assim, a gente não pode olhar para esse caso da terceirização do João Paulo II, que a Silvia falou, por exemplo, e pensar, tá dando errado. Não, a gente tem que olhar e pensar, é uma empresa privada que está oferecendo serviço. O funcionário dela está ganhando mais, o dobro, mais que o dobro. Ela tá lucrando, tá dando certo. Agora, quem precisa ser atendido? Está satisfeito com isso? Não está. Então, é nesse ponto que a discussão sobre essa questão da gestão dos equipamentos públicos precisa partir, na minha opinião. E a série da Silvia mostra, né, esse caos estrutural aí nos serviços de saúde do estado de Minas Gerais, e tem essa discussão muito importante sendo feita também a reboque. Né? Amanhã a gente vai ver novamente, e dessa vez de forma mais específica, a questão da terceirização. De novo, convido o nosso ouvinte a acompanhar no am.com.br e também na edição impressa do jornal. Bom, vamos continuar falando de privatização e de papel do Estado e contas Tema que o governo Zema mais gosta, privatização. É uma constante, né, assim, em vários estados, e é também aqui em Minas Gerais. Vamos para o terceiro bloco para poder falar de Propag. É uma discussão muito técnica, é difícil até para a gente que é jornalista tentar fazer esse assunto virar uma coisa palatável, né, discutível pelas pessoas durante o dia a dia, mas é muito importante que essa discussão seja feita agora, né, antes que as decisões sejam tomadas, porque envolve o futuro do estado de Minas Gerais. Para recapitular, Minas Gerais tem uma dívida de mais de 30 anos com a União, hoje está em 170 bilhões, uma dívida que foi aumentada progressivamente, não porque o Estado contratou novos empréstimos, mas porque existe uma taxa de juros muito alta, que vai sempre aumentando esse valor, e que hoje chegou a 170 bilhões. O governo do Estado de Minas Gerais, desde que Zema assumiu, tenta o ingresso no regime de recuperação fiscal, conseguiu via STF esse ingresso no fim do ano passado, que é um modelo criado no governo Michel Temer, um modelo de austeridade, que reduz a necessidade de investimentos, que faz um arroxo ali nas contas públicas, para poder adequar o orçamento do Estado ao pagamento dessa dívida. E que só prolonga a dívida. E que só prolonga a dívida. No fim das contas, ele não favorece o pagamento da dívida. Durante essa discussão do RRF, acabou havendo algumas reuniões de deputados estaduais, principalmente deputados da oposição, com a participação muito efetiva do presidente da Assembleia, o Tadeu Martins Leite, junto à equipe econômica do governo federal e capitaneada pelo senador Rodrigo Pacheco, que na época era o presidente do Senado. Eles bolaram o PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados, que, de forma muito simplória, ele estabelece que os estados que aderirem ao PROPAG vão ter 30 anos para parcelar esse estoque da dívida, e tem alguns mecanismos que vão reduzir o indexador de juros. Os juros cobrados sobre as parcelas hoje das dívidas dos estados, ele é definido pela inflação mais 4% ao ano. Se os estados entrarem nesses mecanismos, eles vão poder ir cortando pontos percentuais desses juros que é cobrado. O ponto mais importante para Minas Gerais é a federalização de ativos. Minas Gerais pode, por exemplo, com imóveis ou com empresas estatais, amortizar uma parte desse estoque da dívida. Se o pagamento desse estoque for superior a 20% do valor total, a gente está falando de 170 bilhões, portanto 20% seriam 34 bilhões. Caem 2% desses juros. Então Minas Gerais precisa chegar a esses 34 bilhões, amortizar a dívida, e o valor restante vai ser parcelado em 30 anos, já sem pelo menos esses 2% de juros. Minas Gerais é capaz, inclusive, de zerar totalmente o valor acrescido à inflação. Então, vai, se tudo der certo, dentro dos moldes do PROPAG, conseguir parcelar a sua dívida em 30 anos sem um aumento real, só a inflação sendo acrescida como juros. É o feirão limpa-nome, né, do governo federal. É engraçado que o Pacheco até falou, né? A gente quer como se fosse um refis, né, que existe para as empresas, facilitar que o Estado pague a dívida. Vai ser bom para todo mundo, né? O governo federal gostou, porque é o credor, tá? Vai receber dinheiro. O governo estadual gostou, porque vai limpar esse débito gigantesco que tem aí atrapalhando, assombrando as contas do Estado. Mas a questão que entra agora, que é o que a gente vai discutir aqui, é como Minas Gerais vai entrar no PROPAG. O PROPAG foi regulamentado em abril, e essa regulamentação foi importante principalmente porque estabeleceu um cronograma de datas para adesão.
os estados têm até o dia 31 de outubro para poder apresentar para o governo federal o projeto de ativos que eles querem federalizar. Isso já com o valor orçado, né, provavelmente vai contratar uma consultoria para poder falar, olha, a CEMIG vale tanto, a Copasa vale tanto, queremos federalizar esses ativos. O governo federal, junto com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai analisar esses valores, ver se faz sentido e vai dar uma resposta. E até o dia 31 de dezembro, os estados têm que definir se vão entrar no PROPAG ou não. Minas Gerais, por exemplo, se entrar no PROPAG, sai do regime de recuperação fiscal. E aí parcelam a dívida e tal. Aí entra a discussão. Na quarta-feira, o vice-governador Matheus Simões foi até a Assembleia para essa cerimônia de protocolar, de entregar ali na secretaria da Assembleia os projetos de lei que o Estado precisa que sejam votados dentro da Assembleia para viabilizar a adesão ao PROPAG. Então, são várias instâncias envolvidas nessa adesão. Né? São várias instâncias envolvidas nessa discussão. Né? O governo de Minas tem que aderir a um programa do governo federal, mas precisa da autorização dos deputados aqui, porque vai envolver, por exemplo, a privatização de empresas ou a federalização de empresas que a Assembleia tem a prerrogativa de autorizar. Né? Um tempo curto. E no total, o pacote, né, são 13 projetos. O Simões foi lá e entregou 10, outros 3 já estavam lá, que são os projetos que a gente vai falar com mais foco daqui para frente. Então, essa aqui foi a notícia de quinta-feira, mas a notícia que sai no jornal de hoje foi a ida do Matheus Simões até a Assembleia para poder explicar como que vai ser, qual que é o projeto do governador Romeu Zema para o ingresso no PROPAG. Então, ontem foi um dia quente na Assembleia, né, porque as informações ainda não estão disponíveis. Isso é uma o texto na íntegra dos projetos não está disponível, não, né? Então, só depois que eles são lidos em plenário. Os deputados ainda não sabem. Então, isso foi uma crítica feita ao Simões. Né? Como que você vem aqui, sendo que a gente nem tem os projetos? O Simões, por outro lado, disse, não, eu não vim aqui discutir o projeto, vim aqui apresentar meu plano. Então, ele, que agora é Matheus Simões, mas foi durante um tempo professor Matheus, foi lá dar uma aula. Então, ele colocou ali o slide dele. E essa reunião na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária durou quase 6 horas. Matheus Simões falou bastante tempo e depois ouviu quase 20 deputados perguntando, alguns elogiando, né, os deputados da base, tentando entender como que vai ser esse ingresso. Vou trazer aqui, para a gente abrir a discussão, alguns dos pontos principais apresentados pelo Matheus Simões. O primeiro deles, que eu acho que é o mais importante, foi que ele disse que o Estado precisa ter uma certa gordura na apresentação dos ativos que ele quer federalizar. A gente chegou aqui nesse cálculo de 34 bilhões, é o necessário para atingir os 20%, reduzir os juros e amortizar a dívida. Minas precisa dos 34. Só que o Estado não tem uma garantia de que o governo federal vai aceitar todos os ativos que forem apresentados, porque o governo federal tem a prerrogativa de olhar para algum ativo e falar, não, isso aqui não é do meu interesse. Ele é um credor, né? Então, ele vai falar, não, isso aqui já não é interessante e tal. Então, o Matheus Simões trabalha com essa gordura de 6 bilhões, que seria um espaço de recusa segura. Então, o governo federal pode olhar para algum ativo e falar, não, esse aqui eu não quero, mas mesmo assim o Minas Gerais vai ter uma certa margem ali para trabalhar e atingir ainda assim os 34 bilhões. O Simões foi e falou com todas as letras aos deputados que, se na Assembleia não aprovar a entrega de 40 bilhões em ativos para o governo federal, Minas não adere ao PROPAG e Minas continua no regime de recuperação fiscal. Esse é o primeiro ponto. Foi lá na Assembleia e falou com todas as letras, e esse vai ser o jogo do governo do Estado. Tem que chegar ao valor de 40 bilhões, senão não tem jogo, senão não tem conversa. Isso já irritou um pouco a oposição, essa postura um pouco intransigente. O outro ponto importante que a gente precisa falar é que ele ressuscita a discussão de privatização da CEMIG e da Copasa. E aí essa é uma discussão que deve render bastante na Assembleia. Porque essa conta de 40 bilhões tem um cálculozinho mágico ali do Simões. A maior parte deles, mais de metade deles, vem da Codemig, que é uma empresa de extração de nióbio, que o governo federal tem muito interesse. Isso aí eles tomam por garantido que o governo vai aceitar, vai querer. São 22 bilhões, esse valor pode variar dependendo de como for a consultoria do valor da Codemig. Outra parte vem de imóveis, outra parte vem, inclusive, da empresa mineira de comunicação, que tem a Rede Minas e a Rádio Inconfidência. Uma outra parte vem de valor de dívida ativa e uma outra parte de Lei Candir, de compensação,
e uma outra parte significativa vem de CEMIG e Copasa. Aí entra a questão. O Propag foi, inclusive, ventilado com um programa que ia sepultar essa tentativa do governo Zema de privatizar essas duas empresas, a empresa de saneamento e a empresa de energia de Minas Gerais. Esse é um projeto que, desde o primeiro mandato, é uma fixação do governador Romeu Zema. Em 2023, o governo enviou à Assembleia uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que, portanto, altera a Constituição de Minas Gerais, que prevê, desde o início dos anos 2000, né, com o governador Itamar Franco, que a privatização de CEMIG, Copasa e Gasmig precisam ser aprovadas pela população de Minas Gerais. Se você quiser privatizar a CEMIG, ou a Copasa ou a Gasmig, vai ter que fazer um referendo. A gente, então, nós, população mineira, vamos ter que ir lá votar. Eu aprovo a venda da CEMIG, ou eu reprovo a venda da CEMIG. Isso foi criado numa votação unânime dentro da Assembleia à época, para poder evitar que governadores, governo de plantão, vendam esses ativos tão importantes para a população. É considerado dentro da Assembleia, inclusive por deputados da base, uma grande vitória legislativa, uma coisa quase sacralizada ali. O governo de Minas tentou, em 2023, enviou uma PEC à Assembleia para derrubar a necessidade do referendo. Portanto, liberando que, desde que a Assembleia aprove, dá para privatizar CEMIG e Copasa. Essa PEC não andou, ficou parada. Em 2024, o governo voltou a discutir essa PEC porque enviou 2 projetos de lei. Um para privatizar a CEMIG, outro para privatizar a Copasa. Esses projetos também não andaram. E agora é mais uma investida pela privatização. Parecia que não ia ter mais esse assunto, porque o Propag ia ter a federalização. Então, assim, a Saneamento e a Energia de Minas Gerais seguiriam como empresas estatais. Exato, na mão do governo federal e não do governo do estado, mas o governo de Minas deu a volta e voltou a pautar a privatização. Por quê? Qual é a argumentação que o Matheus Simões apresentou? A Copasa, por ser uma empresa de saneamento básico, já existe uma sinalização prévia, segundo o Simões, do governo federal, de não aceitar a federalização. Porque o saneamento é uma prerrogativa dos estados, o governo federal não tem uma expertise em gerir esse tipo de companhia, e aí a Copasa ficaria meio escanteada. Então, qual que é a ideia do governador? Privatiza a Copasa, usa o dinheiro da privatização para poder pagar a dívida. Então, ele inclui aí a privatização e não a federalização da Copasa no escopo do Propag. No caso da CEMIG, a argumentação é um pouco diferente, porque o modelo de privatização que o Estado quer fazer é um modelo chamado corporation, porque a empresa já tem capital aberto, Minas Gerais tem cerca de 17% das ações que dão direito a voto, né? E nesse modelo, segundo o vice-governador Matheus Simões, a gestão da CEMIG, ela tem no seu regulamento a possibilidade de que os acionistas minoritários exijam a compra de sua participação na empresa se houver uma troca de comando. Então, se federalizar a CEMIG, na visão do governo estadual, configuraria uma troca de comando, porque a gestão passaria do governo de Minas para o governo federal. Então, os acionistas minoritários poderiam exigir que as ações dele fossem compradas pelo governo do estado. Antes da federalização. Antes da federalização. Então, vamos supor, Larissa tem uma parte das ações da CEMIG, a Alessandra tem outra parte, Silvia tem outra parte. Larissa tem 5, Silvia tem 7, Alessandra tem 10. Eu vou federalizar, vocês vão virar para mim, que sou o governo de Minas, e falar, o negócio é o seguinte, eu vou usar aqui eu não quero ter ações nessa empresa se ela for gerida pelo governo federal, está tendo uma troca de comando, eu vou exercer o meu direito de obrigação de compra. No cálculo do Matheus Simões, se isso acontecer, o governo do estado tem que comprar essas ações que valem 29 bilhões de reais. E o dinheiro que Minas ganharia com a federalização da CEMIG seria 7 bilhões de reais. Então, na prática, segundo o governo estadual, a federalização da CEMIG significaria para os cofres públicos uma perda de 22 bilhões de reais. Então, seria uma contratação de uma nova dívida. Resultado, para entrar no Propag, não vai federalizar a CEMIG. A gente precisa privatizar a CEMIG, nesse modelo de corporation. Então, retoma esse projeto. Isso tudo para dizer que a ida do Simões ontem à Assembleia e os projetos enviados do Propag têm, pelo menos agora, nesse momento, esse cenário. Primeiro, a gente precisa conseguir viabilizar esses 40 bilhões na Assembleia até outubro, senão a gente não vai entrar. O vice-governador falou com todas as letras. Segundo, CEMIG e Copasa precisam ser privatizadas. Essa discussão vai ser retomada na Assembleia
Vamos ver se agora com força suficiente para derrubar a PEC, ou pelo menos para ela começar a tramitar. Mas o cenário é esse, né Alessandro? Minas vai voltar com essa discussão. E um prazo curto, né? Para tanta polêmica, né? Isso vai ser um teste de fogo para o governador Zema e ver como vai se posicionar. E, inclusive, o presidente da Assembleia, que é um defensor da federalização da CEMIG, nos moldes do que foi proposto pelo Propag e não desse modelo apresentado pelo governador. É, inclusive, o presidente da Assembleia quem segura, por força do poder que ele tem em função do regimento da lei orgânica do Legislativo, é ele quem segura a pauta das privatizações, porque cabe ao presidente fazer a pauta do que vai ser colocado em votação. E o Zema ainda, e o Simões ontem ainda também atrelou, né, a essa questão do Propag, a derrubada dos vetos que o governo federal fez na proposta do Propag, que são os vetos. O governo federal vetou a possibilidade do próprio governo federal assumir as dívidas de Minas nesse refinanciamento contraídas com instituições privadas. O governo federal só quer refinanciar a dívida que o Estado tem com ele mesmo, não refinanciar a dívida que o Estado contraiu com instituições privadas. E o Simões disse ontem também, né, Bernardo, nesse sentido, que aumento para o funcionalismo só será possível ano que vem, esse ano está completamente descartado, se os vetos forem derrubados. Então, mais uma vez, vira também aquele jogo entre governo federal e governo estadual, que, no fundo, tem como pano de fundo, na verdade, a disputa presidencial do ano que vem. O Simões também disse uma coisa muito interessante ontem, que claramente disse que vai assumir o governo de Minas antecipadamente, ano que vem, né, já deixando claro que... Falou que nessa altura do ano, em 26, ele já vai ser o governador. Já vai ser o governador, deixando claro que Zema vai sair para candidatar a algum cargo, seja Senado, seja vice-presidente ou seja presidente da República, a presidente da República. Então, já deixando claro aí, então toda essa discussão ela vai passar também por um cenário que é o eleitoral de 2026. Essa é uma outra dimensão dessa visita longuíssima, né, do Matheus Simões à Assembleia, né? Ele foi daquele tipo de visita que vem, senta no sofá, fica muito tempo, demora, porque durou mais de 6 horas a comissão, né? Depois ele deu entrevista. Será que o pessoal da Assembleia vai colocar a vassoura atrás da porta? Pois é, ele disse que não. Ele falou, não, todo mundo gostou da minha vinda aqui, tanto que pediram para eu voltar. Ele falou exatamente isso na entrevista coletiva depois para os repórteres. E a gente também não viu o texto, né? Tanto os parlamentares quanto os jornalistas, a gente não leu né? Tintim por tintim, que é muito importante. O que está escrito no preto no branco dentro da lei. É muita coisa, né? Assim, são muitos projetos. E essa dimensão política é interessante, né? Porque a gente estava até conversando aqui, é interessante como o Simões ele fala o tempo todo o nome do Fernando Haddad, o ministro da Fazenda do governo Lula, né? Cita o tempo inteiro, porque o Haddad quer receber, e às vezes até contemporizando, está no direito dele, ele é o credor, né? Mas o Haddad quer receber, o Haddad criou restrições, então ele fala muito do Haddad, né? O Simões ele é muito mais articulado que o Zema, ele tem uma capacidade técnica de explicar esse tipo de assunto, até de forma didática mesmo, isso é elogiável, né? Ele vai ali e apresenta de fato a situação, mas ele parece que a consonância dele com o governador é nessas figuras de foco, né? O Pimentel do Zema virou o Haddad pro Matheus Simões. Então ele falou o tempo inteiro do Fernando Haddad, então tem essa dimensão política e tem essa questão dos vetos, né? Porque a questão dos vetos, discutir isso na Assembleia, alguns deputados de oposição até ficaram assim... Atrelar, né? É uma questão que não tem a ver com o legislativo, não tem a ver com o servidor público mineiro, né? Tem a ver com uma derrubada, que é uma articulação nacional. E não são só os deputados mineiros que vão manter ou derrubar, é todo o parlamento. Tem essa questão, porque o veto, ele não trava a pauta da Câmara dos Deputados como trava da Assembleia e da Câmara Municipal, por exemplo. Então pode ser que a Câmara nem paute nem coloque em votação. Então eles precisam de uma articulação forte, primeiro para pautar e depois para derrubar. E o Simões ele falou dos vetos várias vezes. Primeiro ele atrelou o reajuste aos servidores com esse veto que a Alessandra falou, né, que é o veto das instituições privadas. Então Minas fala que teve um imprevisto orçamentário aí, que vai ter que pagar essa dívida porque ela não foi incluída no Propag. Então
vai ter um problema de 5 bilhões anuais. O contingenciamento foi jogado na conta desses vetos. Exatamente. Então não vai ter dinheiro para fazer o reajuste da inflação ao servidor. Uma questão que é constitucional. Não vai. Já anunciou nisso aí também. A gente pode ler da forma com... não, se derrubar o veto vai ter. Mas a gente pode ler também com, se não derrubar o veto, o servidor de Minas Gerais vai para 2 anos sem um reajuste. E outro veto... E a culpa é do governo federal. E a culpa é do Haddad. No que foi colocado, que vem sendo colocado pelo governo Zema. E outro... O Zema, né, ele só se pronunciou sobre o Propag, né, inclusive até destaco a ausência dele, assim, que é muito perceptível nesse projeto, que é tão importante para Minas Gerais. Ele só se pronunciou para falar dos vetos do Lula e para responsabilizar, assim, eu não me lembro, corrijam aí se vocês lembrarem de outra situação onde o Zema falou de Propag nas redes sociais dele, mas eu, particularmente, eu não me lembro de outra situação onde ele se pronunciou para falar de Propag que não fosse para responsabilizar o Lula. Ele realmente foca, ele até fala, né, o Propag é melhor, nós vamos acabar entrando e tal. Ele teve o evento que ele falou que com os vetos, sem derrubar os vetos, ele não entraria, né, ingressaria no Propag. E depois voltou atrás. Até nessa mesma semana, agora, na Associação Mineira de Municípios, o congresso que teve dos municípios e a posse do Falcão como novo presidente da associação, ele falou bem do Propag, mas nunca com o mesmo foco que ele fala dos vetos, né? E tem outro veto também que o Matheus Simões falou que seria importante para a derrubada, que é o veto que proíbe o uso do Fundo Nacional do Desenvolvimento Regional, que foi um fundo criado na reforma tributária como forma de amortizar as dívidas. O governo ele vetou que os estados usassem esse dinheiro para pagar uma parte da dívida. Ele falou que se esse veto cair, também favorece um pouco Minas Gerais, e porque abranda um pouco a necessidade de envolver tantos ativos estatais nessa discussão, porque teria o dinheiro do fundo. Então, por exemplo, poderia não vender, privatizar, por exemplo, a Codenge, que é a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, onde fica a Codemig, são empresas meio irmãs, assim, mas ele também atrelou ao veto essa gana, né, assim, esse ímpeto que o governo vai ter junto ao legislativo. Então, a questão é essa. Nós vamos ter, nas próximas semanas e meses, uma pauta muito agitada dentro da Assembleia, porque são 13 projetos. O foco agora a gente dá na CEMIG e na Copasa, né, porque são projetos que já estão há bastante tempo na Assembleia e já tem uma rejeição anterior, mas tem outros projetos também. A Empresa Mineira de Comunicação pode ser envolvida, Rede Minas e Rádio Inconfidência, né, a autarquia que comanda as duas. Tem a UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, que foi colocada, segundo o Matheus Simões, nesse projeto, porque o governo federal percebeu e o governo de Minas ofereceu, o governo federal aqueceu com o fato de que a UENG tem muitos imóveis campos enormes no interior, e tem também imóveis grandes aqui em Belo Horizonte que valem muito. Falou da escola da Fundação Guinhar, né, que é ali no Mangabeiras, que é um imóvel muito, muito valorizado, uma região valorizada, só que assim, os deputados da oposição falaram, como é que vai ficar essa questão da UENG, né? Ela vai virar Universidade Federal, vai continuar sendo UENG, mas gerida pelo governo federal, porque não são só os imóveis, né? Tem o passivo. Se o governo federal aceitar a UENG, tem que lidar com o corpo docente da UENG, com os funcionários da UENG. É o mesmo caso da Empresa Mineira de Comunicação. Mesmo caso. Que, na verdade, não é a Empresa Mineira de Comunicação é um nome fantasia, porque não existe uma empresa mineira de comunicação. Existem duas empresas com CNPJs diferentes, com status diferentes. Uma é uma fundação, que é a Fundação Rede Minas, né, uma fundação do Estado, e existe a empresa, a Rádio Confidência, que é uma rádio, é uma empresa, uma emissora de rádio, uma empresa privada, gerida pelo Estado. Né? E temos, de um lado, os servidores concursados da Fundação TV Minas, e temos, do outro lado, os empregados seletistas concursados da Rádio Confidência. Mas parece que o que foi a joia, e são empresas deficitárias e com muitos problemas trabalhistas, mas parece que o vice-governador deu a entender que o interesse em torno dessas empresas é o DETEL, né? O Departamento de Telecomunicações. Porque, segundo o Matheus Simões, existem muitas antenas de retransmissão que são valiosas, um equipamento que interessaria ao governo federal. Então, ela foi colocada nessa conta por conta disso. Isso mostra pra gente, né, relembrando, é uma negociação super complexa, porque tem que atender aos desejos do governo federal, porque o governo federal não vai
aceitar qualquer tipo de ativo e, ao mesmo tempo, precisa de ser autorizado o repasse dentro da Assembleia. Então, assim, a gente vai ver nos próximos 6 meses uma discussão intensa na Assembleia e a gente vai acompanhar no Estado de Minas e aqui no Política em Pauta. Agora, pera só uma coisa, o que a oposição já de primeiro já disse a respeito, por exemplo, dessa questão da CEMIG? Da CEMIG, da mudança do controlador, o que ela já apontou, porque apesar de nenhum parlamentar ter tido acesso ao texto, o vice-governador já fez um painel, como você disse, muito didático, ele é professor, muito didático na fala. O que a oposição já de cara avaliou? É muito importante essa pergunta, especificamente pelo caso da CEMIG, né? Primeiro, a oposição reclamou do timing, né? Que o Matheus Simões foi antes que os projetos fossem lidos. O Simões já se esquivou dessa crítica. E aí a retomada dessa discussão, né, do governo de Minas não querer dialogar, de não ser muito transparente. A gente já falou isso aqui, inclusive, no podcast para outros temas. Mas especificamente sobre a CEMIG, o professor Cleiton, que é o deputado estadual pelo PV, que é um dos caras que encabeçou essa questão da federalização. O primeiro projeto da federalização foi dele. Inclusive, lá na discussão do RRF, né, bem antes do Propag. Ele é um deputado que, você vai falar de federalização, ele é a fonte primária, né? Ele, no entendimento dele, que inclusive trouxe ao Simões, a federalização não configuraria uma troca de comando, que obrigaria, né, que poderia fazer com que os acionistas minoritários obrigassem a compra das ações, como a gente explicou aqui, porque ela continuaria sendo uma estatal. Seria uma mudança, né, de ente administrador, porque passaria do governo do Estado para o governo federal, mas seria uma empresa do Estado. Então, esses acionistas minoritários não teriam a prerrogativa de exigir a compra das ações. Então, poderia sim, na visão do professor Cleiton, federalizar sem a necessidade de pagar esses 29 bilhões em ativos para os acionistas minoritários. Essa é uma discussão que a gente deve ter desdobramentos ao longo das próximas semanas, porque questionado sobre essa questão durante a entrevista coletiva, o Matheus Simões, inclusive, falou que, olha, eu adoraria que o professor Cleiton tivesse certo. O entendimento dele é esse, mas o entendimento do BNDES não é. E quem manda é o BNDES. Então, se o BNDES entende que vai ter uma mudança de comando e que as empresas os acionistas minoritários podem exigir essa compra, eu não posso fazer nada. Foi o que disse o Simões. Então, né? Quem vai dar a palavra final desse entendimento é o BNDES. É o BNDES e esse grupo do governo federal, do Ministério da Fazenda, que vai fazer a avaliação dos ativos que forem incluídos lá no projeto final do dia 31 de outubro que os estados vão enviar para o governo. O que cabe agora é ver se a articulação do professor Cleiton, do bloco de oposição dentro da Assembleia, consegue, junto ao governo federal, mudar esse entendimento, então. Então, eles vão... De novo, as articulações vão ser várias, né? Assim, a conexão Brasília-Belo Horizonte, Câmara dos Deputados, Palácio do Planalto e Assembleia Legislativa vai ser intensa nos próximos meses. O telégrafo ali vai circular Agora, pesado. Bernardo, porque o governo federal, acho que o maior interesse do governo federal é pela CEMIG. Porque pela CEMIG ele retoma o controle da Embratel, né? É sempre o foco, inclusive, do ministro Alexandre Silveira, né? O ministro de Minas e Energia, que é mineiro, que é do partido do Pacheco. E a privatização não interessaria, né? Esse modelo talvez não interesse o governo federal. Não sabemos, A discussão do governo estadual é que no modelo lá de corporation, a prerrogativa do veto, por exemplo, que ficaria com o governo de Minas, passaria ao governo federal. Aí ele retomaria, Aí ele retomaria. Mas, assim... Entendo que a federalização de cara seja a primeira hipótese, né? Seja o preferencial. Mas de novo, tudo muito incipiente. Conversas muito intensas virão e também muita troca de farpas. Podemos esperar. Com o cenário eleitoral à frente. Agora, um último ponto para a gente tratar aqui que eu acho interessante é o que a Larissa falou. O Zema ausente da discussão e o Simões indo lá para poder fazer esse detalhe, e o que a gente conversa nos bastidores, e o próprio Simões falou abertamente, é que tem uma hora que ele olhou para os deputados e falou assim, quem é atento percebeu que desde 2020 quem comanda esse tipo de situação no Estado sou eu. Não é o governador Romeu Zema, né? Então, o Simões ele vai assumindo de forma muito definitiva o governo, não vai ser só... Oficialmente vai ser só ano que vem, mas ele já é a cara, inclusive, do Propag. Então, não só nas agendas, como você bem mostrou sua matéria, que ele assume a agenda local e o Zema assume a agenda para fora de Minas Gerais. Não são meramente agendas de inaugurações,
entregas de projeto, pautas mais midiáticas para garantir visibilidade e colocar já no trilho o projeto dele de virar governador. Ele a gestão também, né? Ele é o governador de fato, né? E agora acho que no Propag a gente vai ver isso que a Larissa falou, né? Provável que seja Simões ali no trabalho duro, na conversa com os secretários, na conversa com a base, e o Zema talvez entre no assunto quando for cabível, quando for conveniente de fazer uma crítica ao veto do Lula, de fazer uma crítica a alguma restrição que o Haddad impôs. Ele deve cumprir esse papel mais político, midiático e eleitoreiro do que o papel prático dessa discussão. Pegar o boi pelo chifre dessa discussão, que vai ser muito difícil. Complexa, né? Muito complexa. Até para a gente entender, a gente que acompanha, né? Vamos precisar debruçar sobre esse assunto para poder entender e passar de maneira bem didática para o leitor, né? No fim de semana, o leitor do Estado de Minas já vai ter uma análise mais detalhada desses projetos. A gente está preparando com o texto já em mãos, ponto a ponto do que dizem os projetos de lei relativos ao Propag, mas ao longo das próximas semanas e meses isso vai continuar sendo um assunto nosso, tanto no portal como no Jornal Impresso e aqui no nosso podcast, que por isso já convido o nosso ouvinte, o nosso espectador, a continuar acompanhando as nossas edições aqui de sexta-feira e também o am.com.br para todas as atualizações de Propag, da situação dos hospitais em Minas Gerais, de Papa, né, que agora a gente tem um Papa americano. Que esteve em Belo Horizonte? Esteve em Belo Horizonte, tomou cerveja, comeu frango, caipira. Temos alguma coisa para comemorar, né? Minas Gerais sempre notícia. Bom, queria agradecer a Larissa pela participação mais uma vez. Na semana que vem a gente está de volta. Obrigada, Bernardo. Alessandra Ale, também. Silvia. Obrigada, prazer. Silvia, a série vai continuar, então a gente pode esperar aqui em mais oportunidades também. Sim. Bom, a gente vai ficando por aqui. Já dei o serviço. Você nos acompanha no canal do YouTube do Portal A e também no seu agregador de podcast favorito. Até a próxima.